maneira. Eu vou iniciar falando sobre o próprio, né? Falando sobre quem é Dionísio. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de falar sobre os deuses dentro da mitologia, de ficar preso em mitologia e tudo mais. Eu gosto muito de falar dos deuses pela vivência que eu tenho com eles. Que eu acho que eles se mostram pra gente com características bem diferentes, dependendo de cada vivência que a gente tem. Mas falando um pouquinho do mito Dionísio em si, né? Se a gente puxar por livros, por sites, pela mitologia mesmo, Dionísio, filho de Semele e Zeus, Semele era uma mortal que foi enganada por Hera, que a enganou dizendo que ela tinha que fazer com que o amante dela, que no caso Zeus, se mostrasse na verdadeira forma, e quando ele assim o fez, ela morreu queimada, né? E nisso ela estava grávida de 6 meses de Dionísio, exatamente, Dionísio, e Zeus ao ver aquilo, ele falou, nossa, meu Deus, o que eu faço agora? Aí ele foi lá, pegou Dionísio e terminou de gerá-lo na sua coxa, né? Foi seu primeiro nascimento. E depois disso, foram seguindo, né, seguindo a mitologia, foi seguindo vários acontecimentos e tudo mais. Inclusive, ele foi criado, depois disso, me fugiu o nome, mas ele foi criado por um casal que o criou como se fosse uma menina. Né? Então, aí já pega um gancho na parte mais andrógena de Dionísio. Dionísio é um deus bastante andrógeno, ele é um deus que ele equilibra bem o feminino e o masculino. E depois de um tempo, Hera, descobrindo que ele ainda estava por ali, né, ainda estava na parada, ela enlouqueceu Dionísio e ele saiu pelo mundo, ele saiu realmente vagando por aí, mundão afora, realmente desvairado, realmente enlouquecido. Até que ele encontra Cibele. Aí Cibele cata ele e dá um chacoalhão e fala, meu filho, você é um deus, você não pode sair por aí fazendo esse tipo de loucura. Você tem que resgatar seu culto, você tem que resgatar as suas origens. E aí ele retoma a consciência, ele relembra o que ele é realmente, né? O filho estrangeiro, o filho, por assim dizer, bastardo, né? de Zeus. E ele volta para o reino do pai, querendo o que é dele por direito, que é a posição de Deus. Só que algo muito interessante sobre Dionísio, até quem estava aqui na palestra anterior, da excelentíssima Lua Serena, algo muito interessante é que Dionísio, ele não era um deus que chamava para si o glamour. Né? Ele não queria um palácio, um templo gigante, uma coisa toda coberta de ouro. Muito pelo contrário. Ele não queria aquelas sacerdotisas todas lindas, aqueles sacerdotes todos lindos. Era justamente o contrário. Ele queria as pessoas que eram renegadas. Ele queria realmente o marginal de tudo aquilo, daquela sociedade. Porque ele foi renegado. Ele foi um Deus que foi excluído, ele foi um Deus que foi marginalizado. Então ele trazia para si aqueles que eram semelhantes a ele. E aí nisso a gente se enquadra bastante. Eu digo a gente que cultua o paganismo, a gente que segue uma linha de bruxaria ou qualquer outra linha do paganismo, a gente se enquadra muito nisso. Porque quando a gente sai aí pro mundão de Deus e fala, então, eu sou bruxo. Ai, nossa, credo, ai, que horror. É uma coisa bem marginalizada. E por isso que Dionísio é um deus muito forte na linha da bruxaria, porque ele realmente abraça esse povo que foi excluído, que foi marginalizado. E isso é muito interessante. E ele abraça de uma forma extremamente poderosa. Ele abraça assim de um jeito que ele te resgata lá realmente do lodo que você é, e ele te traz para cima, ele te traz em êxtase, ele te traz em alegria, ele te traz em felicidade. Ele não traz somente o poder que você tem dentro de si. Ele coloca dentro de você o próprio poder dele. Por isso ele é
grandemente cultuado entre as bruxas, entre os bruxos. Eu acredito que dentro da mitologia grega, entre todos os deuses da mitologia grega, ele é um dos que mais tem afinidade com todas as vertentes da bruxaria. Independente de tradição, acho que todo bruxo tem ali um pezinho em Dionísio, sempre tem um quezinho com ele. Então, é essa a questão que eu tenho, é uma pincelada sobre Dionísio, porque se for falar sobre ele, assim, vai muito longe. E lembrando que Dionísio não é somente aquele deus da alegria, o deus do êxtase, o deus do vinho, das festas, dos bacanais e tudo mais. Dionísio tem o seu aspecto vida, morte e vida. Dionísio também tem o seu aspecto submundo. Afinal de contas, de onde que ele resgata as pessoas? Se a pessoa não está num submundo, não tem por que ser resgatada. Ninguém é resgatado do êxtase. Ninguém é resgatado da plena felicidade, da plena alegria. A gente é resgatado de onde a gente está, que a gente precisa se evoluir. E ele é um veículo de evolução dentro dessa visão de Deus submundo, Deus. Ele tem uma face negra, por assim dizer. Então, o mesmo Deus que traz a alegria, o mesmo Deus que celebra a vida, também traz a morte. Também celebra a morte. Então, ele é um Deus extremamente amplo. É um Deus extremamente complexo, por assim dizer, que é muito minimizado, né? Você ouve falar em Dionísio, é o Deus do vinho, ponto. Dionísio é o Deus da alegria, ponto. Não é. Ele é muito mais profundo que isso, ele é muito mais denso, né, do que somente isso. Não que essas sejam características ruins ou pequenas, são fantasticamente fabulosas, mas ele é um Deus um tanto quanto mais profundo. Quando a gente começa a trabalhar Dionísio, tirando um pouquinho só o aspecto bonitinho, a gente percebe bem isso. Que ele é bonitinho, é uma gracinha de Deus, mas ele também, na hora que ele tem que pegar no calo, ele vai pegar. E ele pega mesmo. Quando ele tem que fazer, ele faz mesmo. E hoje, inclusive, eu vou propor daqui a pouco uma atividade onde somente os fortes chegarão até o final dela. Somente os fortes mesmo. Aviso já de antemão que é uma atividade que quem não quiser fazer, fique à vontade para não fazer. Tá? A gente vai ficar pelado aqui. Mentira. Mas é uma atividade bastante forte que eu já dirigi uma outra vez e que coisas muito profundas realmente aconteceram e que, se não estiver preparado, aconselho a não fazer. Não precisa se retirar, não precisa sair, mas eu realmente... A hora que eu propor, vocês vão dizer, nossa, que coisa banal. Não é porque está tudo semi-preparado por ele. Então, realmente vai ser um trabalho bem interessante. E quais os mistérios que Dionísio nos traz? É justamente esses mistérios que eu havia falado agora há pouco. É compreender que Dionísio, ao ponto que ele nos traz a alegria, ele também toca na nossa tristeza. Dionísio, ele tem o poder, ele tem o dom, ele tem a magnitude de nos fazer sentir o êxtase, o pleno êxtase, tanto o êxtase da alegria quanto o êxtase da tristeza, o êxtase da morte. Quem nunca chorou pela perda de alguém? Aquela plenitude da morte que a gente sente, quando a gente ouve a notícia, aquele baque, ou então quando a ficha cai, que a gente se desmorona por perder alguém, aquilo também é um êxtase. Esse Dionísio é o deus do êxtase. Ninguém disse que ele é só do êxtase da alegria. Ele também é da plenitude e da tristeza. Mas por que ele também é da plenitude e da tristeza? Porque Dionísio ele nos traz algo muito interessante, que é justamente conhecimento. Quem consegue trabalhar um pouquinho mais com Dionísio, consegue trabalhar dentro de si algo que eu acho muito interessante, que é o lado primitivo. Dionísio é um deus extremamente primitivo.
muito antes. Eu creio nisso plenamente. Eu acredito em Dionísio como sendo um Deus primordial. E sendo assim, eu, Josiane Bill, acredito que ele resgata justamente essa condição de primitivo, de realmente animal de dentro de nós. E não é só ser animalesco ao ponto de fazer os bacanais, né, que eram festas, não eram festas bonitinhas, eram festas terríveis, mas eram festas. Era da forma que ele poderia nos mostrar, nos dar de presente, eram mistérios. Gente, vamos parar e pensar, tentar se colocar no lugar das bacantes, né? Quando elas estavam ali, em pleno momento de loucura. Loucura. Nossa, mas como assim? Eles tinham fumado, bebido um chazinho. Talvez sim, talvez não, talvez nem precise. Talvez ele despertasse nelas aquela ânsia primitiva tão forte que nem precisaria de nada para intoxicá-las. Elas se intoxicavam com a própria loucura, com a loucura que ele introduzia. E esse é um resgate muito interessante quando a gente consegue tocar nisso. Obviamente que hoje em dia é um pouquinho mais difícil, né? Imagina sair um bando de mulheres tudo correndo, catando um gado no meio da rua e rasgando. A gente vai ser presa, no mínimo presa. Protetores dos animais vão nos linchar. Enfim, não vamos pegar gatinhos nem cachorrinhos, vaquinha tudo bem. Essa é verdade. Mas a gente pode fazer um pequeno resgate tentando se colocar na posição dessas mulheres, desses homens que estavam nesse êxtase, naquelas situações. O que passava pela cabeça deles? O que eles sentiam? O que é o toque de Dionísio? O que é sentir o poder desse Deus? Qual é essa alegria? Qual é essa tristeza? As músicas, os hinos que existem, até para baixar na internet, tem algumas músicas que são músicas resgatadas de bacanais, né, de festas para Dionísio. São músicas horríveis. Você sente um peso, mas uma coisa assim, são pesadas mesmo, elas são densas. Você fala, gente, como que alguém pode festejar com isso? Você está resgatando o primitivo. Nosso primitivo não é bonitinho. Nosso primitivo não é um gatinho de olho azul. Nosso primitivo muitas vezes é monstruoso. E ele vai lá e ele traz esse mistério para aqui, para a pele. Ele realmente resgata esse mistério. O compreender do mistério da vida, da morte e da vida, que está sendo exemplificado em todo o mito dele, mas que é muito mais sentida quando você realmente vivencia um pouco dele. E nem falo, vou ficar 7 anos só trabalhando com Dionísio. Ele é tão intenso, ele é tão denso, que em uma meditação, eu não conheço uma pessoa que falou, eu vou meditar com Dionísio, que não seja meio assim, meio sentindo coisas. Porque ele é muito forte. Ele é muito forte justamente porque ele é um Deus muito presente. Ele não é aquele Deus que fica lá em cima e que você não toca. Ele, nos festejos, ele festejava junto. Raríssimas oportunidades em que deuses festejam junto, assim, no tete a tete. E ele estava ali, junto. Ele estava ali compartilhando, curtindo e compartilhando. Ele estava ali realmente participando. Mas por quê? Justamente por isso. Porque ele era um igual. Porque ele tinha essa ânsia de mostrar para as pessoas que não é porque você é marginalizado, porque você é diferente, porque você é estranho, porque você é esquisito, porque você sofre bullying, que você é pior. Pelo contrário, talvez isso seja um indício de que você já está em contato com o seu primitivo. Então, se você está em contato com o seu primitivo, vem cá. Eu quero que eu vou te mostrar um pouquinho mais do que eu sou. Esse é Dionísio. Esses são os mistérios que ele traz para a gente de forma fabulosa, de forma fantástica. É esse mistério que ele resgata no profundo do nosso âmago, que ele vai lá buscar no fundo da nossa alma e que ele simplesmente faz florescer. Às vezes flores com espinhos, às vezes só espinhos, às vezes lindas margaridas.
Tudo depende do que a gente guarda dentro da gente. Tudo depende dos nossos mistérios que estão intrínsecos na nossa alma, dentro da gente. Mas que tudo tem a sua vertente. Que tudo tem o toque dele. Ele é um Deus realmente muito pleno. Dionísio e o vinho. Ah, que bonito. A gente tinha que falar do vinho. Dionísio, não é lógico. Vamos buscar um garrafão lá, que não deixa claro. O mistério de Dionísio em relação ao vinho, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Ele é muito mais intenso do que a gente imagina. Se a gente buscar historicamente sobre o vinho em N culturas, em N religiões, ele é uma bebida sagrada. Qual foi a mais legal que você Jesus Cristo, quando celebrava com os seus apóstolos, está lá na Bíblia, para quem quiser ler. Era o vinho. Mito por mito, a Bíblia também é mito, então se é mito, então eu acredito no mito de Jesus, então ok. Ele também celebrava com vinho. O que ele celebrava ali? Assim, só pegando um gancho de Jesus Cristo ali, não estou fazendo ligação nenhuma, só justamente isso, ele estava celebrando. E Dionísio tem justamente essa ligação com o vinho, não porque é uma bebida que entorpece. Quem nunca tomou um porre de vinho aqui? Eu já tomei vários. Chá. Não, ele não. Por favor, me diga que não. Suquinho de uva aqui. Mas quem nunca tomou chapinha quente na garrafa? Eu já tomei litros quente, aquilo no dia seguinte é um inferno. Mas enfim, na hora é prazeroso, na hora é maravilhoso. Depois também é, depois você fica, acorda com aquela dor de cabeça e fala, nossa, aquele chapinha tava demais. Mas é uma bebida de celebração. Mas não é só isso. Não é só isso. Lendo esses dias algo sobre Dionísio, ele estava dando uma festa, fazendo uma festa, e ele pediu agrados para as pessoas. E as pessoas traziam chás, bebidas, comidas, muitas coisas. Até que alguém trouxe para ele uma taça de vinho. E é muito interessante porque o texto falava assim, nesse momento, Dionísio pôde sentir a maciez, é um líquido, mas ele fala de maciez do vinho acariciando suas entranhas. Ah, que bonito, que legal, nossa, devia estar geladinho, né, descendo assim, você me sente até o estômago. Gente, não é bem por aí. Se a gente tirar esses olhos mundanos e começar a olhar pelo lado mais espiritual, eu volto a falar, o que Dionísio vai resgatar? O lado primitivo, onde que ele busca? Lá dentro. Através do vinho, que é a bebida sagrada de Dionísio, ele acaricia as nossas entranhas. Ele acaricia aquilo que a gente guarda dentro da gente, aquilo que a gente tem dentro da gente, ao ponto que o próprio vinho, tendo seu teor alcoólico, às vezes até não, já usei suco de uva para embebedar uma pessoa e eu realmente embebedei a pessoa porque ela acreditou que aquilo era vinho, foi minha irmã. Ela acreditou. Ficou bêbada, completamente ensandecida. Não era, garanto. E ele pega nesse torpor do vinho e ele faz o quê? Ele acariciou o seu bichinho interno. Todos nós temos um bichinho interno. Todos nós temos um monstrinho lá dentro, uma ferinha. Ele vai lá dentro de você e passa a mão na sua cabeça. E ele te traz para fora. Esse é o grande mistério do vinho de Dionísio. Não é somente a bebida, é o que ele faz. Ele te dá o vinho sem que você beba, sem que você jamais toque sua boca num cálice. É esse o grande mistério, pelo menos para mim, pelo menos pelo que eu vivenciei de Dionísio, é esse o grande mistério do vinho. Então, todas as vezes que eu vejo a ligação Dionísio-vinho, eu não vejo mais Dionísio uma garrafa de chapinha. Eu
vejo Dionísio,